Capítulo 5. Nossa exposição de hoje vai ser a partir do versículo 13. A gente vai ler a partir do verso 13. Essa série de mensagens que nós vamos partilhar hoje, irmãos, ela vai falar sobre a igreja do Senhor, que é o que nós vivemos aqui como uma parte desse corpo, sobre a missão da igreja. A gente, por vezes, se vê diante de uma realidade de um mundo tão mau, a gente enfrenta tantas lutas, que uma das tentações da nossa vida, do nosso coração e da nossa própria igreja pode ser a gente se perder naquilo que é a nossa missão central. A gente tem muitos desafios a encarar, é fato, mas o Senhor Jesus nos chamou e o Espírito Santo soprou sobre nós para que a gente continuasse vivendo a sua missão, mesmo no meio de todos os desafios da vida. Então eu sei que ao chegar aqui hoje, talvez você traga todas as suas lutas e muitas vezes diga: Senhor, como fazer a tua missão, revelar Cristo a outros quando eu mesmo estou encarando lutas. E eu queria lembrá-lo que assim também foi com a igreja primitiva. Eles tinham suas lutas pessoais, familiares, relacionais, em vários sentidos, mas eles continuavam sendo proclamadores do reino. E é exatamente aí, irmãos, quando a gente muitas vezes se desconecta do nosso olhar totalmente dirigido às nossas necessidades apenas, que muitas vezes a gente encontra a verdadeira liberdade. Quando a gente percebe que a gente não vive apenas para si mesmo, mas existe algo maior do que nós que nos move, que é o Senhor, que é o seu reino e que é a sua missão. Então abra o seu coração para entender que nessa nova vida que você recebeu de Cristo, você também recebeu uma antiga missão. A mesma missão que os apóstolos receberam, que os discípulos dele receberam, que os pais da igreja, que os homens e mulheres ao longo de Deus da história receberam, ela também foi recebida por nós, foi recebida por você. E no poder do Espírito Santo você pode vivê-la para que muitos outros conheçam a Jesus também. Amém? Então esse mês de agosto a gente vai tratar disso e hoje a gente começa nesse texto do capítulo 5 de 2 Coríntios. Vamos ler a partir do verso 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. A igreja pode ler comigo versículos 17 e 18, dizendo assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco através da tua santa palavra, que o meditar do meu lábio, Senhor, seja agradável a ti e que os corações, mentes e ouvidos de todos nós estejam abertos, Pai, a ouvir a voz do teu Espírito por meio da tua santa palavra, para que nossa alma seja alimentada, não segundo aquilo que nós queremos, mas segundo aquilo que a nossa alma precisa. Alimenta a nossa alma e nos dirige pelos caminhos de vida eterna. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito comum que pessoas, cristãos, tenham dúvidas com relação a como elas podem servir a Deus. Muitas vezes eu escuto de pessoas em conversas, em até aconselhamentos, qual é o meu dom, como é que Deus quer me usar.
Para que ministério Deus tem me chamado? Como investir meu tempo no reino? Será que eu tenho utilidade na obra de Deus mesmo? Eu lembro que no primeiro ano da minha faculdade eu morei 3 meses nos Estados Unidos. Eu fiz um intercâmbio. Talvez alguns tenham a oportunidade de ter feito aqui algo assim. E essa experiência sempre nos marca, né? Porque nos faz sair da nossa realidade, do nosso país, da nossa família. Eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção lá é que eu tive a graça, o privilégio de morar na casa de um cristão, né? Fui congregado numa igreja também. Foi um período muito abençoador. E eu lembro que na casa desse senhor onde eu fui morar, que se chamava Rick, logo no início ele me fez uma pergunta. Ele disse assim: qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? Como é que você serve na sua igreja? E eu lembro que eu fiquei meio travado assim na resposta, não soube responder ele tão claramente, né? Eu fiquei pensando, eu falei, olha, hoje eu faço isso, faço aquilo, e aí ele ficou chateado comigo, assim, ficou como um bom americano, né? Como assim você não sabe qual é o seu ministério, né? Americanos costumam ser muito diretos, né? Muito pragmáticos. Eles dizem, você precisa saber disso. Porque para você servir a Deus com excelência, você precisa saber para que Ele tem te chamado, né? E eu lembro que lá, era uma igreja muito grande, uma igreja batista enorme lá. Eles tinham vários departamentos, segmentos, né? Pessoas servindo na igreja. E eles tinham algo lá que eles chamavam de teste de dons ministeriais. Era uma prova mesmo que você fazia de aptidões, de coisas que você mostrava de habilidades, e no final você saía com o resultado. Eu nem lembro o meu, vou ser sincero, não me recordo. Mas é porque eu estou contando essa história. É porque, irmãos, depois do que nós vamos ler hoje, depois da palavra que nós vamos ouvir hoje, à luz desse texto de 2 Coríntios, eu creio que essa pergunta que talvez muitos se fazem, e talvez de algum modo você até se identificou um pouco com essa sensação de, no final, eu não sei exatamente, né, como servir a Deus. À luz desse texto, com certeza, algo vai ficar mais claro para sua mente, à luz de tudo que a gente vai expor. Então, eu quero convidar você a mergulhar nesse texto comigo. Primeiro, a gente precisa entender um pouco do contexto dessa carta, né? À luz também do que Paulo tratou na primeira carta, né? Então, se essa é a segunda, teve uma primeira, e se teve uma primeira, a gente precisa entender o que é que ele estava tratando. Na primeira carta, por exemplo, uma das coisas que marca, né, o enredo daquela carta, o contexto daquela primeira carta, é o fato de ele ter ordenado a disciplina e a exclusão de um irmão da igreja, porque aquele irmão havia se relacionado com a sua própria, com a esposa do seu pai, né? Com aquela mulher que era, no segundo casamento, seu pai havia casado, ele havia se relacionado com ela, e diante daquele escândalo moral, né, de tamanha imoralidade, Paulo, com a sua autoridade apostólica, ordena a disciplina e a exclusão diante do não arrependimento daquele jovem. E nessa segunda carta, a gente já encontra uma outra página dessa história. Aqui ele celebra, de algum modo, a restauração de um irmão que havia agora se arrependido. Esse mesmo agora parecia ter se arrependido, e agora Paulo ordena que ele seja restaurado e reintegrado à igreja. Ele fala nessa carta também, na segunda carta, sobre um problema de falta de generosidade dos cristãos de Corinto, que não estavam ajudando aos irmãos de Jerusalém como eles poderiam e deveriam. Ele trata também de um desafio que ele estava tendo com falsos mestres que ali estavam questionando a sua autoridade apostólica. Então, ela é uma carta com tantos assuntos sensíveis que faz ela provavelmente ser a carta mais pastoral, mais profunda, mais, vamos dizer assim, detalhada do apóstolo Paulo, que hoje chegou a nós e se tornou pública para todo mundo, para todas as gerações. E o versículo 13 que a gente começou lendo é um bom resumo do drama que o apóstolo Paulo estava vivendo. Ele usa de maneira poética aqui uma expressão que resume bem como ele estava encarando aquela situação. E ele diz assim: porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Em primeiro lugar, né, a gente precisa entender primeiro o que é que Paulo estava experimentando. E ele resume aqui mostrando que, de algum modo, ele estava sendo visto como louco por muitos,
diante de tanta entrega que ele estava dando ao reino de Deus. Ele havia aberto mão da sua vida, de tudo aquilo que ele tinha. Ele agora vivia de maneira totalmente sem planos para o futuro no sentido humano. Ele vivia sob perseguição, vivia sem ter a certeza dos seus recursos. Ele, para muitos, sobretudo para os judeus, que era o povo de onde ele veio, ele era alguém que estava enlouquecendo. Era o que nós costumamos hoje chamar de um fanático. E acontece que ele usa essa expressão aqui no início para mostrar que, na verdade, esse fanatismo era uma profunda devoção ao Senhor. Ele havia encontrado aquilo que o Senhor Jesus chamou de a pérola de grande valor. E por isso a sua vida agora seria entregue completamente a esse propósito. Por outro lado, ele diz que apesar de estar enlouquecendo, entre aspas, por amor a Deus, devotando toda a sua vida ao serviço ao reino, ele se esforçava por manter o juízo, por conservar o juízo por amor aos irmãos. É como se ele estivesse dizendo, diante de tantas experiências espirituais que eu tenho vivido e tantas coisas que o Senhor tem me ensinado, diante da minha autoridade apostólica, eu poderia simplesmente ignorar tantos ataques à minha pessoa, ou evitar o trabalho que muitos irmãos têm dado, como ele relata na carta. Mas ele diz assim, mas eu faço o que for, eu desço quantos degraus forem necessários para amar o povo de Deus. Por isso que ele diz assim, e se conservamos o juízo, é para vocês. E a grande pergunta que surge é por que o apóstolo Paulo submeteu a isso? O homem que era um homem com cidadania romana, um homem que tinha posses, um homem que tinha conhecimento, formação. O que fez com que aquele homem que teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco pudesse agora ser esse homem tão mudado? E é o que a gente encontra dos versículos 14 ao 17. No versículo 14, ele diz, o que fez isso em mim foi o amor de Jesus. Em outras traduções, pois o amor de Cristo nos constrange. Eu não poderia ser outro, eu não poderia viver de maneira diferente, porque o amor de Cristo me constrange, me domina. E eu reconheço que um morreu por todos e logo todos morreram. Versículo 15, ele diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em outras palavras, ele está dizendo, é por isso que eu vivo para Cristo. É por isso que eu não vivo mais para mim mesmo. E no versículo 16, ele explica como isso mudou a maneira dele enxergar as pessoas. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então ele está dizendo assim, essa experiência com Jesus, essa experiência com Cristo mudou a maneira até como eu enxergo as pessoas. E não foi assim que aconteceu com Jesus, né? Ele olhava para as multidões, enquanto os discípulos às vezes estavam já até saturados, cansados, e ele dizia, mas a gente precisa dar um jeito, porque elas são como ovelhas sem pastor. E é isso que Paulo estava experimentando aqui, irmãos. E tudo isso aconteceu pelo que no versículo 17 nós encontramos revelado. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, à luz da história do apóstolo Paulo, a gente vê aqui um homem que um dia teve um verdadeiro encontro com Cristo, lá em Atos, você conhece bem essa história, e agora havia se tornado uma nova criatura. E justamente por se tornar uma nova criatura, agora ele também tinha uma nova realidade de vida. E qual era essa realidade? Em essência, é que agora ele estava em Cristo. E essa palavra aqui, esse termo, na verdade, ele é muito importante, irmãos. Porque, em primeiro lugar, presta atenção nisso, é impossível alguém estar em Cristo e não ser uma nova criatura. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E essa expressão ela é muito importante, porque ela não é apenas sobre uma experiência de estar próximo. Essa expressão, teologicamente, ela reflete uma ideia teológica que fala sobre uma união de alma com Cristo. O discípulo de Jesus, ele não é apenas que caminha com Cristo, é alguém que segue, né? O discípulo segue o seu mestre. Essa é uma expressão para entender a relação com Jesus, muito importante. Mas algo mais profundo que o apóstolo Paulo revela aqui
em 2 Coríntios, e que na verdade ele usa essa expressão mais de 20 vezes em suas cartas, é a expressão de estar em Cristo. Um teólogo afirmou que a união com Cristo é aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude do que ele é a fonte da vida e da força do seu povo. É, de algum modo, irmãos, uma redefinição de identidade, de natureza. Não é apenas sobre eu achar Cristo agora um amigo legal, uma pessoa interessante. Não é apenas sobre me encantar por ideias dele. Não é apenas gostar de coisas que ele falou, de coisas que ele fez. Mas é sobre uma nova condição de identidade. É sobre ser feito nova criatura. E essa nova criatura é feita porque agora ela vive em união de alma com Cristo. É uma nova condição. Antes eu era inimigo e agora eu sou amigo. Antes eu era escravizado pelo pecado e agora eu sou liberto pelo Espírito. Por quê? Porque Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Deixa eu tentar ser mais didático aqui. Acaba que é uma ilustração imperfeita, mas alguns podem ser ajudados por isso, né? Quem gosta da cultura geek sabe que, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre o Homem de Ferro e o Hulk. O Homem de Ferro, Tony Stark, ele se torna um Homem de Ferro vestindo o quê? Uma roupa, né? Vestindo equipamentos e tendo vários recursos que ele adquiriu com o quê? Com dinheiro, né? Tem muito dinheiro. Por fora ele parece forte, mas por dentro ele continua o mesmo. Com suas fraquezas, com seus medos, com a sua arrogância. Já Bruce Banner, por exemplo, ele é transformado por completo quando ele vira o Hulk. Não é apenas a troca de uma aparência, ele é mudado de dentro para fora. A célula muda, a fibra muda. Ele, de algum modo, passa por uma experiência bioquímica de transformação por conta de uma experiência anterior que ele teve, né? Que ele foi transformado, ele foi impactado. Até o DNA dele foi impactado por aquela experiência química que ele vivenciou anteriormente. Então, se a gente puder usar essa ilustração extremamente imperfeita para tentar entender a nossa vida espiritual, é que ser nova criatura em Cristo, irmãos, não é sobre colocar uma roupa bonita e passar a frequentar cultos no domingo. Não é sobre se tornar uma pessoa mais legal, mais gente boa, mais educada, mais polida. Ser uma nova criatura em Cristo é ser transformado de dentro para fora. É ter uma nova natureza, uma nova identidade que muda nossa mente, nosso coração, nossas intenções, nossa vontade e, consequentemente, também as nossas ações. É o que o Senhor Jesus falou que é nascer de novo. Importa-vos nascer de novo, importa-vos ser regenerado pelo Espírito. Tem uma parede aqui na escola, um outro exemplo para talvez ficar claro isso para a gente. Tem uma parede aqui na escola que desde 2022 ela infiltra. E a gente já havia pintado ela várias vezes, já aplicou produto e ela infiltra do mesmo jeito. E agora deram uma sugestão para mim, vamos aplicar cerâmica, emassar e pintar que vai resolver. Eu disse, vai resolver, amém, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. E a gente fez isso. Aí no primeiro momento ficou bonito. Aí daqui a pouco começou a aparecer infiltração de novo. Além de eu ficar um pouco chateado, para não dizer muito, porque essa parede está me incomodando já há alguns anos, eu pude, irmãos, perceber algo espiritual nessa situação, que fala sobre nós. Tem coisas que a gente tem que encontrar o problema real para poder tratar. E nessa situação, o problema real tem que encontrar a origem da infiltração. E tem que tapar aquela infiltração. Se alguém tiver outra sugestão, depois você me dá também. Mas foi o que eu discerni até agora, tá? Mas a aplicação espiritual é essa. Muitos cristãos vivem frustrados com a sua vida espiritual justamente porque estão tentando maquiar o problema. Estão tentando colocar cerâmica de camada religiosa, domingo após domingo, semana após semana, mas não tratam a infiltração do pecado no seu coração. E Cristo não veio, meus irmãos. Ele não disse assim, eu vim
para reformar o exterior e o exterior de muitos. Ele disse: eu vim para salvar e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim para morrer, para que o interior dessas pessoas sejam transformados e para que nova vida brote de dentro para fora. Ele veio regenerar, irmãos, o que está lá dentro. E é só quando o Espírito de Deus trata essa raiz do nosso coração, trata o pecado da nossa alma, que a verdadeira transformação acontece. Como é que ele faz isso? Ele faz isso nos atraindo a Cristo e nos chamando a crermos em Cristo como Senhor e Salvador e provando isso, mudando de vida, se arrependendo dos nossos pecados. E nesse momento, somos invadidos pela sua presença e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Somos habitados pela pessoa do Espírito Santo. E quando a gente entende isso, fica bem mais fácil compreender o versículo 18, porque ele continua dizendo: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos começar pela primeira parte. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Irmãos, o que seria de nós se o Senhor não tivesse nos alcançado? De fato, a obra da salvação, da reconciliação, que é o termo que o Senhor usa aqui nesse texto, é uma obra em que a primeira coisa que a gente percebe é que Deus é o protagonista dessa obra. É o que diz o versículo 18. Tudo isso provém de Deus. É Ele quem inicia, Ele quem chama, Ele quem vocaciona, Ele quem opera, Ele quem sopra o seu espírito. E aí, quando Ele faz isso, o que a gente faz é abrir os olhos e dizer: como eu nunca enxerguei isso antes. É uma obra que é feita por Ele, graça sobre graça. E Paulo resume muito bem como Ele faz. Aos olhos humanos, ao longo da história, como Ele fez isso? Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E essa transformação, que é o que esse termo aqui, reconciliação, também significa, é uma mudança de tipo de relação. Antes havia um abismo entre o homem e Deus, antes havia algo que impossibilitava que um homem pecador e um Deus santo se relacionassem. Agora existe uma novidade, Deus toma iniciativa. E ele faz o que é necessário para eliminar o distanciamento que havia sido causado pelo pecado. Deus provê a solução e é mais um escândalo da graça, porque normalmente quando alguém nos ofende, o que é que a gente espera que seja feito? O que é que a gente espera quando alguém nos ofende? Que a pessoa se arrependa e que o quê? Que ela venha pedir perdão. Porque a gente não acha natural nem justo que a gente tenha sido ofendido e tenha que ir lá buscar respostas. E, de fato, não é natural, porque pode parecer que talvez nem o arrependimento tenha sido verdadeiro. Pode parecer que eu tenha motivado, manipulado aquela situação. Mas o Evangelho é tão escandaloso, irmãos, que ele mostra que quem tomou a iniciativa de se reconciliar conosco, mesmo tendo sido nós os culpados, foi Deus. Por quê? Porque Ele é gracioso. Porque o Evangelho da Graça veio para escandalizar a gente, no sentido da gente perceber o tamanho do amor de Deus por nós. Ele era justo, Ele é santo, Ele tinha todo o direito de nos eliminar, de acabar com a nossa vida, porque não há um justo sequer, a palavra de Deus diz, porque a nossa justiça é como trapos de imundícia, a palavra de Deus diz, mas Ele escolheu, irmãos, o caminho da misericórdia e da graça, sem abrir mão da justiça, como? Escolhendo sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho. E essa morte, ela foi bem sucedida, porque ela recebeu o atestado da ressurreição. Ela foi aceita por Deus Pai. E aí, irmãos, que vem o convite de Deus. Porque o versículo 18 ele termina afirmando, olha, Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo, isso foi feito, Jesus falou na cruz, está consumado, a obra foi realizada, todo aquele que for até Cristo será reconciliado, porque Jesus
reconciliou a cada um de nós com Deus Pai. E aí vem a segunda parte. E ele nos deu o ministério da reconciliação. O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. Você sabe disso, irmãos. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Deus não deve nada a ninguém. Ele poderia ter executado a sua obra de redenção, de anúncio, de salvação pelo meio que ele quisesse. Ele poderia ter colocado aos anjos, ele poderia ter criado um meio onde ele mesmo se auto-revelasse. Ele poderia ter feito coisas que nós nem imaginamos, porque nós somos humanos e não conseguimos pensar como Deus pensa. Mas a palavra de Deus diz que ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele continua dizendo no versículo 20: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Relendo aqui, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Essa palavra aqui, embaixadores, é exatamente aquela que nós costumamos entender. É alguém que recebeu o poder de falar em nome de outro. O embaixador do Brasil, ao chegar em outras nações, ele recebe a autoridade de ali, diante daquela nação, diante daquela relação diplomática, falar em nome da nossa nação. Então, literalmente, é como se nós tivéssemos recebido o poder de falar em nome de Deus, convidando pessoas a se reconciliarem com Ele. Pessoas de todas as línguas, povos, nações, podem ser convocadas a se renderem a Cristo por meio de cada um de nós, porque Deus nos fez embaixadores em nome de Cristo. E se Ele nos deu essa missão, irmãos, nós não podemos negligenciá-la, porque um preço muito alto foi pago para que ela fosse possível. Qual foi o preço? Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus entregou o seu Filho inocente, santo, justo, que era Deus, para passar pela pior experiência de sofrimento, de vergonha e dor já vivenciada. Você está se sentindo hoje em sofrimento? Você está se sentindo hoje envergonhado? Você está sentindo dor? Cristo sentiu pior sofrimento, pior vergonha e pior dor do que você. E é justamente por isso que ele pode ser não apenas nosso Senhor, nosso Salvador, mas nosso advogado e aquele que, pelo Espírito Santo, nos consola em todas as nossas lutas. Jesus, meus irmãos, ele pôs a mão no barro para nos criar. Lembra que a palavra de Deus diz que Cristo nos criou? Nele subsistem todas as coisas. Ele estava lá na criação. Ele pôs a mão no barro para nos criar, espiritualmente falando. Mas isso por si só já é escandaloso, Deus criando o homem do barro. E se é verdade que ele pôs a mão no barro para nos criar, é mais verdade, mais escandaloso ainda, que ele se fez barro para nos salvar. Você consegue perceber a beleza que há nisso? Por isso, Paulo mais uma vez insiste, meus irmãos. E nós, versículo 1 e 2 agora, para terminar, do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. E aí ele responde a pergunta que muitos se fazem: mas quando? Até quando? Quem trabalha com vendas sabe que um dos elementos fundamentais é ter escassez. E o apóstolo Paulo disse: olha, vocês precisam entender que a escassez do evangelho é a maior que existe, porque só existe um dia para haver salvação, que é o dia de hoje. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É hoje, irmãos, é hoje. E diante da urgência desse assunto, eu me dirijo a você que ainda não se reconciliou com Deus. Se até hoje você nunca ouviu esse chamado
de maneira tão clara e direta ao seu coração, pode ser que hoje o Senhor esteja cumprindo um propósito na sua vida. Um dos discursos mais comuns de pessoas, quando ouvem o evangelho da graça, do convite à reconciliação com Deus, ao arrependimento de pecados, sabe qual é? O mais comum, quem pode me ajudar? Qual é a resposta mais comum? Quando quer fugir, né? Não quando quer se arrepender. Qual é o mais comum? Quando eu estiver mais preparado, quando eu estiver mais velho, quando eu conseguir lidar com essas situações na minha vida. Não chegou a minha hora. Quem sabe depois. Alguém já ouviu isso? E o Senhor Jesus respondeu aqui na sua palavra: eis agora o tempo oportuno. É hoje. Hoje é o dia de salvação, irmãos. Ele já tratou esse pecado que a gente já apresentava. Ele já sabia que o ser humano ia criar esse escape mais para frente. Quem sabe depois. Que hoje seja dia de salvação, em nome de Jesus. Que hoje você possa atender ao chamado de Deus para se reconciliar com Ele. Que hoje você deposite a sua fé única e exclusivamente no Senhor Jesus, porque não há salvação se não for desse modo. Não há salvação se você disser, eu acho Jesus legal, eu posso caminhar com Ele assim, não. Você precisa entender que Jesus ou é tudo ou é nada na sua vida. Ou você segue Ele com tudo que você tem e deixando tudo que for preciso para trás, ou você não é digno de ser discípulo de Cristo Jesus. Senhor, deixa eu ir sepultar o meu pai. Deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Vem e segue-me. Palavras do Senhor Jesus. E essa mensagem, irmãos, traz uma aplicação clara também para todos nós que já fomos reconciliados com Deus. Lembra da história que eu comecei contando? Sobre o meu amigo americano que fez várias perguntas sobre como eu posso servi-lo, ou servir a Deus, na verdade. Provavelmente, se ele me perguntasse isso hoje, eu teria uma resposta mais clara. E não é sobre, não, hoje eu sou um pastor, hoje eu sei o que Deus quer. Não é isso que eu estou falando. Hoje a resposta seria, eu sei, meu ministério é o ministério da reconciliação. Se você foi reconciliado com Deus, você tem uma missão muito clara, meu irmão. Você tem a missão de ser um instrumento para que outros sejam reconciliados com Ele. Ser um discípulo reconciliado que faz outros discípulos reconciliados. Você foi reconciliado para reconciliar. Você pode repetir comigo? Eu fui. Foi um teste, vamos fazer de novo. Eu fui reconciliado para reconciliar. Portanto, eu oro para que você saia espiritualmente aqui desafiado a perceber as oportunidades que Deus tem te dado para que você exerça o ministério da reconciliação. Deus não está me dando não. Tá, você que não está vendo. Você que está com os olhos espirituais fechados. Você que talvez não esteja orando, lendo a Bíblia e abrindo os seus olhos espirituais para ver o que é que Deus está fazendo ao seu redor. Talvez você esteja frio espiritualmente e a sua frieza está te impedindo de enxergar a obra de Deus ao seu redor, o mover do Senhor. E onde Ele está movendo, irmãos, é onde Ele quer que a gente se envolva. Como já foi dito, nessa frase tão conhecida que eu não sei nem quem é o autor, disse, às vezes não é sobre encontrar algo e fazer algo novo para Deus. Às vezes é ver onde Deus está agindo e dizer, Senhor, me envolve nesse projeto, me envolve nesse movimento, me envolve nessa missão. Então, na sua família, Deus está movendo algo ali. A pergunta é, você está se envolvendo nesse mover do Senhor? No seu condomínio, Deus está agindo ali, irmãos. Mas talvez você não esteja conseguindo perceber como pode ser um agente ali. No seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho. Essa semana, eu fui visitar um escritório que eu atuei durante muitos anos, quando eu atuava como advogado, e eu encontrei um grande amigo meu, tempos atrás. E ele falou algo que me marcou muito. Ele disse, lembra daquelas vezes que a gente fazia os estudos bíblicos aqui, que eu comecei a fazer um estudo bíblico lá, e no início só tinha ele. E durante um tempo chegou mais pessoas, mas no final ficou praticamente ele. Então foi praticamente um discipulado.
E ele disse, inclusive, nasceu Timóteo, eu vi, né? Eu lembro que naqueles estudos você me explicou porque queria um filho com o nome Timóteo. Eu disse, foi? Ele disse, foi. Eu disse, eu não lembrava disso. Para mostrar para a gente, irmãos, que mesmo que às vezes a gente nem se lembre de como Deus tem agido, mas as pessoas são impactadas por aquilo que Deus pode fazer através de nós. Então Deus está agindo. E aí a pergunta é: você vai se unir a essa obra de Deus? Eu acabei de ouvir um testemunho. Posso falar do testemunho que você me falou, Sara? Eu acabei de ouvir o testemunho. Sara falou da cura do pai dela, glória a Deus por isso. Mas o mais forte da experiência não foi a cura, irmãos. Foi uma parte da obra de Deus. O mais forte foi que eu acabei de ouvir agora, foi que seu Lafayette estava agora em um hospital, lá em Vitória, e naquele quarto que ele estava, que ele passou uma semana de sofrimento, de dúvida, onde achou que iria morrer. Ele descobriu algo incrível ali naquele quarto. Ele descobriu, enquanto ele conversava com a pessoa que estava ao seu leito ao lado, a pessoa olhou para ele e disse: eu acho que eu lhe conheço. Sua voz não é estranha para mim. Conversa vai, conversa vem. Estou explicando a história como eu entendi aqui. Ela contou muito melhor do que eu, depois você ouve deles ali. Ele disse que eles chegaram e perceberam que, na verdade, há 3 anos atrás, nesse mesmo hospital, nesse mesmo quarto, os dois, seu Lafayette e esse senhor chamado Edson, estavam exatamente juntos. E há 3 anos atrás, seu Lafayette tinha começado a falar de Jesus para seu Edson. E agora, quando ele começou a falar de novo de Jesus mais uma vez, quando ele começou a falar de Cristo mais uma vez, ele disse: olha, eu não lembrava do seu rosto, eu não lembrava de muita coisa, mas a sua voz, falando de Cristo, me fez lembrar que há 3 anos atrás era exatamente a gente, nesse hospital, nesse quarto. E isso, irmãos, é um testemunho para provar que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus ele está sempre agindo ativamente em busca dos seus. Aquele homem, segundo o testemunho da sua própria filha, nunca e sempre se rejeitou a ouvir de Cristo. E a sua filha, ao final de mais uma sessão de evangelismo que Deus providenciou essa semana, olhou para o pai de Sara, para seu Lafayette, e disse: muito obrigado. Ele nunca aceita ouvir de Cristo. Ele não aceita ouvir do Evangelho. Mas hoje, mais uma vez, depois de 3 anos, ele ouviu do Evangelho, ele ouviu da salvação e ele recebeu uma oração. O Senhor está agindo. O Senhor está agindo para reconciliar pessoas com Deus. Eu não sei o final da vida de seu Edson. Eu oro, e nós vamos orar hoje aqui, mesmo sem conhecê-lo, para que o Espírito Santo faça a obra. Mas eu sei que o seu Lafayette está cumprindo o propósito que Deus o chamou a viver. Ser alguém que vive o ministério da reconciliação. Alguém que foi reconciliado para reconciliar. E a minha oração, meus irmãos, é que esse seja um exemplo para nós também. Ele estava doente. Ele estava na cama de um hospital, achando que ia morrer, e estava falando de Cristo. Qual é a nossa desculpa para não falar de Jesus? Qual é a nossa desculpa para não sermos agentes da reconciliação pelo poder do Espírito Santo? Que o Espírito Santo nos alcance, meus irmãos, tal qual alcançou o apóstolo Paulo, tal qual alcançou nosso irmão Lafayette, ao ponto de sermos agentes que proclamam: reconciliem-se com Deus. Jesus morreu para te salvar, ele ressuscitou como prova do poder de Deus. E que esse sentimento que foi compartilhado pelo apóstolo Paulo, que com certeza é sentido por seu Lafayette, que certo dia, certa vez, o apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho, que seja uma inquietação no nosso coração, irmãos. Que você saia daqui incomodado, impactado, encorajado. Às vezes você quer vir para o culto: eu quero me sair sentindo bem. Eu quero que você saia incomodado daqui. Não quero que você saia sentindo bem, não. Eu quero que você saia daqui dizendo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Meu Deus, eu quero fazer diferente. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida que vive algo que
tantos homens e mulheres já viveram, mas que talvez não esteja vivendo como o Senhor gostaria. Que no poder do Espírito Santo nós cumpramos e possamos continuar cumprindo os propósitos de Deus em nossas vidas e por meio das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Enquanto nós oramos, prepare o seu coração para a ceia do Senhor. Lembre-se que você é um pecador, mas que Cristo é Salvador. E que é somente por isso que nós, mesmo sendo falhos, podemos também graciosamente sermos também agentes de reconciliação. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos tudo aquilo que gostaríamos ser, mas é porque Cristo em nós é o poder que nos leva a reconciliados, reconciliar outros. Senhor Deus e Pai, estamos diante da ceia do Senhor, estamos diante de um memorial, mas também estamos diante de um sacramento, diante de uma experiência, onde nós cremos que não apenas a nossa alma e a nossa mente será trazida de volta àquilo que precisa ser lembrado, mas cremos pela fé que a presença espiritual de Cristo Jesus se fará real no meio da sua igreja. Ao comer do pão e ao beber do cálice, nós sabemos que eles continuarão sendo pão no sentido humano, continuará sendo cálice no sentido humano, mas espiritualmente falando, cremos que a presença real de Cristo será renovada em nossa alma. Seremos fortalecidos, seremos encorajados. Muitos aqui terão medos abandonados. Muitos aqui, Senhor, sentirão ainda mais encorajados e fortalecidos a abandonar pecados, a se santificarem. Mas muitos também, eu te peço, que se sintam fortalecidos e capacitados pelo poder do Espírito Santo, para que a gente testemunhe de Cristo, para que outros se reconciliem com Deus. Não nos deixe nos acomodar, Senhor, com a vida cristã que não olha para os perdidos. Nos faz, Senhor, equilibrar de maneira muitas vezes que parece louca, mas nos faz encontrar, Senhor, o equilíbrio que olha para os nossos pecados, que trata as nossas lutas, que auxilia aqueles que precisam e que testemunha, Pai, do poder do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, para tantos que passam pelo nosso caminho, todos os dias, e que apenas gostariam e que apenas precisariam de um homem e de uma mulher dizendo: Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu Salvador. Há salvação e há perdão de pecados, há nova vida por meio de Cristo Jesus. Senhor, que o exemplo do que ouvimos aqui, do nosso irmão Lafayette, não seja apenas uma inspiração humana, mas seja algo que no poder do Espírito Santo mostre, Pai, que a verdade é que nós não temos desculpas para não pregar o Evangelho. O Senhor já nos deu tudo e o teu Espírito em nós é suficiente para que até o nosso último suspiro nós sejamos agentes da reconciliação. Que o Senhor, Pai, continue habitando a tua igreja, fortalecendo a nossa alma, nos dá o discernimento espiritual, a sensibilidade, para que esse momento onde vamos partir o pão e beber do cálice não seja apenas, Senhor, um ritual humano, mas que seja algo marcado pela presença divina na pessoa do seu Espírito Santo, derramando a presença real de Cristo para a glória de Deus Pai. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos partilhar da ceia do Senhor. Todos aqueles que são batizados nas águas